Grupo de pesquisa em arquitetura da Unesp acompanha processos de urbanização e desfavelamento realizados pela Prefeitura de Bauru. O objetivo é verificar se direitos fundamentais dos cidadãos estão sendo assegurados e cobrar melhorias para as famílias. E hoje também é dia de entrevista. Nós vamos saber qual o papel dos pais e dos professores no incentivo à leitura desde a infância. A edição desta quarta-feira, 10 de julho, já está no ar. Boa noite. Todo cidadão tem direito a uma moradia adequada. E isso não significa apenas ter um teto para morar. É necessário que essa residência atenda às condições de salubridade e de segurança e que fique localizada numa região atendida por serviços básicos, como água, energia, transporte, unidade de saúde e escola. Foi pensando nesses direitos que um grupo de pesquisa em arquitetura da Unesp, em Bauru, acompanhou 2 processos de urbanização e desfavelamento realizados pela Prefeitura do município. A conclusão deles? Muita coisa ainda precisa melhorar para as famílias que ganharam um novo lar. Érica não esconde a alegria ao caminhar pelo Jardim Vitória, em Bauru, depois que o local recebeu asfalto e que a casa que ocupava há décadas foi regularizada. Ela está entre os que preferiram permanecer no bairro durante o trabalho da prefeitura para remover moradores de áreas de risco e acabar com as favelas. Érica abriu mão de ir para uma unidade do programa federal Minha Casa Minha Vida para cuidar do cantinho que conhece há tantos anos. Para mim, pessoalmente, é a autoestima. A autoestima, a continuidade de um sonho, de poder mexer, saber que agora você pode construir, você pode modificar. Se eu fosse estar em outro lugar, eu não sei se eu conseguiria estar pagando um aluguel, porque hoje em dia um aluguel é quase o salário que você recebe. No total, 38 famílias deixaram o Jardim Vitória e se transferiram para unidades do programa habitacional no bairro Vila Ipiranga. Na avaliação da auxiliar de lavanderia, o processo foi bom para todos e a prefeitura agiu com clareza desde o início. Mas algumas coisas urgentes ainda faltam no bairro. Ainda não temos rede de poste na frente da nossa casa, né? Creio que vai vir. Falta regularizar a luz, a água. E a gente vai fazer um tipo de um abaixo-assinado para que um ônibus possa estar passando na frente da nossa casa. Já a Adriana mora com o filho nesta casa no Jardim Ivone. Em 2011, ela e outras 131 famílias foram retiradas da favela do bairro e transferidas para unidades do Minha Casa Minha Vida. A nova residência fica a apenas 100 metros do local em que vivia. Um barraco de 2 cômodos que dividia com mais 4 pessoas. Ali o medo era constante e ela sonhava noite e dia em sair. Como era casa de madeira, tinha muito aranha, bicho, essas coisas, né? E eu também estava grávida do meu filho. Daí, para mim, seria muito bom, porque eu poderia estar dando um lugar melhor digno para ele morar, né? Porque desde pequeno eu morei lá. Então, para mim, eu não queria o que eu passei lá pro meu filho, né? No novo endereço, tem que arcar com gastos que não tinha antes, como luz, água e a parcela da casa. Por isso, faz bicos de manicure para não contrair dívidas. Outra luta constante é contra a discriminação. Quando a gente morava lá embaixo, tinha muita discriminação. A gente ia atrás de onde você mora? Até teria vaga, né? Mas ele falava, onde você mora? No Jardim Ivone. Eles achavam o quê? No Jardim Ivone só tem ladrão, tem pessoas de mau índole, né? E não é isso, né? Hoje aqui, né, mudou bastante. Mudou muito. Muita gente vê com outros olhos, mas ainda existem pessoas que não. Os 2 projetos que deram um lar a dezenas de bauruenses foram acompanhados pelo Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Habitação de Interesse Social da Unesp. Os integrantes avaliaram se as ações políticas do município seguiram o que determinam instrumentos como o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor do município e o Plano Local de Habitação. Um dos pontos positivos destacados pelo grupo é de que a população foi ouvida durante o processo. A população acompanhou, a população sabia o que estava acontecendo. No caso do Ivone, que era ainda um desfavelamento, que eles estavam em área de risco, eles tinham uma erosão ali em volta das casas, eles queriam muito sair de lá, eles precisavam de um local seguro para viver.
Então, eles participaram e eles puderam tomar algumas decisões, como, por exemplo, escolher morar em casa ao invés de morar em prédio, fazer a escolha se a casa ia ser geminada ou não. Com relação ao outro conjunto, também houve a participação no sentido como se tratava de um desadensamento, então alguns barracos precisavam ser removidos para alargar algumas vias. Mas isso não podia ser de uma forma impositiva, também precisava explicar para essa comunidade a necessidade disso. Então, para isso, a comunidade foi informada, foi discutido com eles. No desfavelamento do Jardim Ivone, o maior problema é que as famílias ficaram num bairro que continua desprovido de serviços básicos, como saúde e educação. Por isso, a população tem que se deslocar diariamente. Já no Jardim Vitória, o empecilho é outro. A maior questão ressaltada por eles é exatamente o acesso a equipamentos de lazer, o próprio empreendimento habitacional, a área que foi destinada para esse lazer da praça do empreendimento habitacional, ela não foi construída, então não tem grandes atividades que eles possam executar ali. Para corrigir essas e outras falhas, a Secretaria Municipal de Planejamento prevê mudanças nos próximos projetos de urbanização e de regularização fundiária. As políticas nacionais, as fontes de recurso, elas mudaram muito. E, naturalmente, a gente precisa, enquanto município, se adaptar à oportunidade, à oferta de recursos disponíveis. A gente precisa dançar conforme a música, né? E, além disso, há também a necessidade de fazer um novo diagnóstico municipal, porque muita coisa mudou de lá para cá. Então, inclusive o município já está trabalhando agora, deve ser lançado nas próximas semanas, uma pesquisa habitacional, um censo habitacional, que vai ser feito por autocadastramento pela internet, onde o objetivo é entender as famílias, entender a situação das famílias que se dizem que precisam de moradia e em que situação elas vivem hoje. Elas vivem em casa cedida, em casa alugada, qual é o tamanho da casa, qual é o perfil da casa, para que a gente consiga traçar um diagnóstico da necessidade e, com isso, poder investir nos melhores programas que sejam capazes de atender as nossas necessidades. Para a professora Silvana, a pesquisa desenvolvida pelo grupo da Unesp confirma o papel da universidade de ajudar a pensar em soluções para os problemas sociais. A universidade pública, ela faz pesquisa. E a nossa pesquisa, ela é uma transferência de conhecimento para a sociedade. Então, quando nós avaliamos isso, nós conseguimos mostrar em dados técnicos e científicos o que funcionou ou não funcionou, o que atende à população, porque, na verdade, numa pesquisa dessa, a gente acaba ouvindo os usuários, né? E transferimos essa informação, ela fica disponível para o poder público. E é muito importante que o poder público também tenha o interesse de fazer essa parceria com a universidade para usar esses dados. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a importância da leitura na infância. Pais e professores têm um papel decisivo quando se trata de estimular as crianças a desenvolver o hábito de ler. Para falar sobre isso, nossa equipe foi até o campus de Bauru conversar com a professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. Confere só. A professora Maria do Carmo Kobayashi é titular do Departamento de Educação da Unesp aqui em Bauru e investiga a função dos objetos lúdicos, como os livros, no desenvolvimento infantil. Professora, agradeço por aceitar o convite para falar sobre esse assunto com a gente aqui hoje. Eu é que agradeço o convite em poder explorar um pouquinho essa área tão importante no início da vida. Para a gente começar então o nosso bate-papo, professora, eu queria que você explicasse por que é tão importante que as crianças tenham contato desde cedo com as atividades lúdicas e como que o universo dos livros se insere nesse contexto. Bom, primeira coisa é importante lembrar que a criança, ela é analisada, ela é pensada, tudo que nós, nos três segmentos, na família, na escola e na sociedade, pensamos para a criança, nós estamos pensando para um ser que nós já fomos, entretanto, a memória nos falta e não nos dá a condição de nos lembrarmos do que é ser criança. Portanto, Júlio, o que acontece? Nós preparamos ações, nós mobiliamos o mundo, nós separamos objetos com essa criança que a gente imagina que é aquela que está no nosso entorno. Entretanto, a memória falha. E nós, por mais que a gente queira se aproximar do universo infantil, muitas vezes,
ou nós supervalorizamos ou nós subvalorizamos a criança. É muito difícil a gente imaginar a criança como ela é, né? Entretanto, nessas indas e vindas de super ou infravalorizar, o que a gente tem que lembrar é que nós adultos estamos preparando o mundo para essa criança se inserir, ser afetada, se relacionar e conhecer o mundo. Nesse sentido, nós adultos classificamos a fala da criança, as ações da criança como sendo simbólicas, lúdicas, na brincadeira. Nós falamos dessa linguagem do brincar. Só que eu quero retomar que essa é uma visão, é uma categorização de nós adultos em cima de uma criança. Nessa relação dessa criança com o mundo, onde os objetos lúdicos e dentre esse universo, dentre esse gênero objetos lúdicos, eu insiro o livro. Por quê? Porque o livro é um objeto lúdico, lúdico de ludos, de ludicidade, de prazer, de livre-arbítrio, né? No qual essa criança ela vai explorar esse objeto e ela vai confrontar os conhecimentos que ela tem com aquilo que nós estamos apresentando. E é nesse momento que o grande milagre acontece, que são os processos de imaginação e fantasia. E são justamente esses processos de imaginação e fantasia que vão dar suporte para os processos de criatividade. A criatividade não é só criar um objeto novo, como um cientista, como um pesquisador. É recriar, que para a criança não é recriar, é criar o mundo onde ela vive. Então você percebe que esse objeto livro envolve essa criança num teatro, numa névoa, no qual ela entra nessa história e vive a história. Como se fosse Chapeuzinho Vermelho, como se fosse a Peppa Pig, né, que eu tenho lá as minhas ressalvas, porque ela é muito brava, né? Enfim. Então, nesse sentido, esse objeto que a gente está considerando hoje como objeto nosso de conversa, livro, ele deve ser um objeto que aproxime essa criança de um mundo de imaginação e fantasia e que permita que ela o explore. Então, nesse sentido, é que nós temos que pensar que objeto esse, segundo uma teórica chamada Maria Helena Martins, que dê conta dos 3 tipos de leitura. A leitura sensorial, que é a criança pegar, cheirar, virar o livro, passar a mão no áspero, transparências, né? Esse objeto que emociona, que eu vejo a história do Chapeuzinho, as clássicas ou as histórias mais atuais, mas que retratam a vida e o mundo onde essa criança está, né? E justamente a questão racional, onde essa criança, mas essa criança raciocina? Óbvio que sim. Se ela é um bebê, ela raciocina em atos, né? Se ela é maiorzinha, ela já começa a raciocinar, a agir nas suas ações mentais, na sua imagem, no seu desenho, no seu faz de conta, no jogo simbólico ou na imitação, justamente para que isso ocorra. Então esse objeto é um objeto fantástico e deve oportunizar essas 3 leituras. A leitura sensorial, um livro de boa qualidade, a leitura emocional que afete essa criança e a leitura racional, onde esses 3 processos ocorram indiscriminadamente em totalidade. Você falou em apresentar, professora, esse então, porque a criança ali ela não tem contato se um adulto não apresentar, então o papel da escola e dos pais é ajudar a criar esse hábito. E já emendando outra pergunta, existe uma idade para que isso comece a ser estimulado nas crianças? Não, quanto mais cedo melhor, né? Por quê? Porque eu fico muito assustada quando eu vou trabalhar com formação ou quando eu vou fazer palestra para pais e que eu pergunto se eles conversam com a criança, né? Alguns pais ainda respondem, mas ela não fala, né? Então, eu tomo esse exemplo para falar do livro. Mas ela ainda não sabe ler. Depende do teu conceito de leitura. Se você está falando da leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, você olha para os objetos e atribui significados. E essa criança, todos os objetos que ela olha, segundo o repertório e os conhecimentos que ela tem, ela atribui significado. E vai ressignificando depois, exatamente. Né?
E nunca você olha para o mesmo objeto duas vezes. Heráclito de Éfeso era pródigo, né? Ninguém se banha no mesmo rio por duas vezes. E nós também não olhamos, e esse bebê e essa criança, nesse sentido, a idade propícia é o agora. Se for um bebê, se for uma criança que já senta, você só vai poder verificar qual é o melhor livro. Por exemplo, você não vai dar, eu estava dando aula na sexta-feira, no sábado de manhã, você não vai dar um livro todo cheio de pop-up, de origami arquitetural para uma criança de 6 meses, 1 ano, porque todo objeto que se mexe é para eu puxar. Então ela vai estragar, mas criança destrói tudo. E lembrar, né, Júlio, que brinquedos e jogos são objetos de consumo numa escola. E que crianças são pequenos cientistas, né? Eles montam e desmontam. E nesse montar e desmontar pode sobrar peças. E nós não podemos criticar, se a gente tem objeto que não pode ser estragado, a gente não deixa para essa criança. O que deve nortear, na verdade, as escolhas dos pais, até mesmo da escola, para iniciar esse processo de inserir as crianças dentro desse contexto dos livros? Primeiro, olhar se a criança é muito pequena, dependendo da faixa etária, né? Existem características de cada faixa etária que são muito importantes, né? Por exemplo, os bebês, livros cartonados, emborrachados, justamente porque eles sentam, eles mordem, né? O conteúdo é outra coisa muito interessante. Por exemplo, crianças muito pequenas, elas querem ver retratado, os bebês, feições de outras crianças, a gestalt, a figura de uma criança, que ela se identifica, porque quando a criança vai no espelho, ela se encanta com a própria imagem. Lembrando que ela está construindo a sua identidade e a sua imagem. E esses objetos lúdicos, o livro, por ocasião dessa fala, ele é aquele objeto que vai dar a orientação de quem ela é, onde ela vive e como são os objetos no seu entorno. Então, sociedade, escola, principalmente a família, ela deve optar pela seleção de obras importantes, que tenham um significado, que sejam adequadas aos usos. Os objetos, por si só, eles não são bons nem são ruins, mas são os usos que nós fazemos. Entretanto, uma criança, ela não tem ainda maturidade, conhecimento, discernimento para escolher aquilo que é bom ou que não é tão bom, que é bom visualmente, esteticamente e aquilo que não é, aquilo que lhe dá medo e aquilo que lhe dá prazer. Então isso compete ao adulto e aos pais. E para a gente encerrar, professor, o mercado literário ele está então preparado para atender a todas essas faixas etárias, a todas essas necessidades das crianças? Aí tem aquela história, nós vivemos uma época de consumo e de consumo exacerbado. Então, aí nós temos obras de ótima qualidade, nós temos obras de qualidade questionável, né? E nós temos obras que são muito boas. Existem editoras, uma das orientações, o problema no Brasil ainda é que o livro é muito caro, Júlio. E isso praticamente inviabiliza. Aqui na Unesp mesmo eu tive um projeto, né? A Biblioteca como Caminho para se Gostar de Ler, onde nós montamos um acervo para bebês, para funcionários e para a comunidade. Esse projeto deve ser retomado depois de uma etapa de pesquisa que eu estou passando, né? E eu acredito nisso, eu acredito muito. E os pais, eles também necessitam de orientações, justamente para eles selecionarem esses objetos lúdicos para criar um universo de segurança, de estabilidade e de encantamento para o mundo. Por quê? Porque nós temos que mostrar para essa criança, e a minha sensação hoje, que esse mundo tão complicado, é justamente que são as novas gerações. Se a gente não acredita mais na geração dos adultos, nós temos que depositar e criar as novas gerações para que elas recuperem aquilo que a gente não deu conta. Tem que dar as condições para elas, né? Exatamente. Tá certo, professora. Agradeço demais a sua presença e o bate-papo hoje aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para falar disso, que é o objeto, que é o meu objeto de prazer, né? Que eu gosto muito. O Unesp Notícias vai ficando por aqui, mas você pode continuar a acompanhar a programação da TV Unesp no nosso site e também no canal do YouTube. Até mais. Tchau, tchau.